Fala, Brazucas! Para quem não me conhece, sou Felipe Arruda, esse é o canal Brazucas da Bola. Trago nesse momento a atualização do caso do Marcos Braz e a mordida do torcedor flamenguista lá no shopping aqui no Rio de Janeiro. Sem enrolação, bora pro campo! Boa noite a você, do Elias ao Elton Serra e ao fã de esporte, especialmente ao torcedor rubro-negro. 23 horas e 5 minutos, estamos ao vivo aqui em frente à 16ª Delegacia Policial da Barra da Tijuca, para quem mora no Rio de Janeiro, aqui na Barrinha, né? O local onde fica a 16ª DP. E você mostrou aí, nessa matéria que a gente fez, que tudo começou com discussão e briga num shopping ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Depois desta agressão, os envolvidos. O garoto se chama Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, tem 22 Que doideira isso aí, rapaziada, que doideira. anos de idade, é entregador e estava trabalhando, segundo a advogada dele. Mas quando viu o Marcos Braz em uma joalheria, ele estava com a sua filha, já que é aniversário da filha do Marcos Braz, ele estava lá comprando um presente, ele e mais dois amigos começaram a gritar para o Marcos Braz que era para demitir o Jorge Sampaoli, o treinador, mandar embora o Gabigol e ele mesmo pedir demissão do seu cargo de vice-presidente de futebol. Segundo o relato do garoto Leandro, ele acabou de falar e já estava se dirigindo para ir embora quando foi agredido por um segurança do Marcos Braz e pelo próprio Marcos Braz. A gente viu aí nas imagens o garoto no chão sendo agredido com pontapés. E acabou que o Marcos Braz também se feriu nessa confusão aí. Ele caiu e daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem dele com o nariz assim já sangrando, né? Ou com o nariz já com sangue pisado. Tudo isso acabou aqui na 16ª DP. O Marcos Braz, esse episódio da briga aconteceu às 5 horas da tarde, mais ou menos. O Marcos Braz ficou dentro da joalheria cerca de 1h20, até às 18h20, quando uma equipe daqui da 16ª DP o escoltou até a delegacia. Já o garoto Leandro Gonçalves foi primeiro para o Hospital Lourenço Jorge, que é um hospital municipal pertinho desse shopping center na Barra da Tijuca, para fazer exame de corpo de delito. E mostrou, a gente já mostrou também durante a noite, fotos de que teria recebido uma mordida ali na coxa, na virilha. Essa mordida... Qual é, rapaziada? Pô, Braz, tu mordeu a virilha do maluco, cara, aí não dá, aí não dá. Do Marcos Braz. E depois o rapaz veio pra cá, pra 16ª Delegacia. Rapaziada, eu tô rindo aqui brincando, mas a parada é séria, tá? Esse negócio aí foi sério demais. E é comandada o delegado titular, doutor Ângelo José Lages Machado. E aí chegaram os advogados do rapaz, que é uma advogada, na verdade, e também o corpo jurídico do Flamengo para dar apoio ao Marcos Braz. Lembrando que o Marcos Braz é vereador do município do Rio de Janeiro e ele fez um pré-registro de presença hoje e não compareceu à sessão na Câmara dos Vereadores. E a informação que eu tenho é que ele será descontado no seu salário mensal de 1 dia de trabalho por ter faltado lá a essa sessão na Câmara de Vereadores. E aí tivemos aqui, junto ao delegado, doutor Ângelo José Lages Machado, o BO de ocorrência, depoimentos, e isso durou muito tempo. Por volta de 9h30 da noite, a primeira a sair foi a advogada do rapaz, do Leandro Gonçalves. Ela se chama Anne Luíse de Oliveira. Ela saiu às 9h30 da noite daqui e deu uma rápida entrevista que nós vamos ouvir agora. Procedimentos pelo corporativo, porém agora ele precisa comparecer até o Instituto Médico Legal para poder realizar o exame de corpo de delito, para verificar a gravidade da lesão e tudo mais. Ele estava no shopping trabalhando. Exatamente, estava passeando e acabou encontrando o Marcos. Ele apenas demonstrou a sua insatisfação como torcedor do Flamengo, mas em nenhum momento foi agressivo, nada que saia dentro da formalidade ou algo do tipo, e acabou sendo agredido pelo Marcos Braz e seus seguranças. Ele primeiramente não fez não teve nenhum tipo de agressão. Nenhuma ameaça, nenhuma agressão, nem nada. Obrigada, tá? Obrigado. Aí então, a advogada Anne Luíse de Oliveira, do rapaz agredido, se diz agredido, né? Por pouquinho antes das 22 horas, um corre-corre danado, pela lateral estava saindo o Marcos Braz. Só um parênteses aqui, rapaziada. Se o rapaz só
fez reclamações ao Marcos Braz, aquela pressão, mas não agrediu o Marcos Braz, nada disso, e ele teve essa reação do Marcos Braz totalmente desproporcional com o próprio Marcos Braz e o Marcos Braz e os seguranças, isso pode dar uma merda federal pro Marcos Braz, tá? É normal. No momento de crise, um grande clube como o Flamengo sofre uma pressão. É que eles não estão acostumados, né? O Marcos Braz, assim, ele tem que viver... Quando tá tudo certo, eles são deuses. Mas quando tá tudo errado, a torcida cobra. E essa reação do Marcos Braz com os seguranças, a priori, foi totalmente desproporcional. A priori, tá, rapaziada? E ele não quis dar entrevista, mas visivelmente saiu, estava com o nariz machucado, ainda com sangue pisado, né? Dessa confusão toda em que ele caiu no chão também. A gente vê agora as imagens aí, olha, na hora exata que o Marcos Braz saiu nas imagens do nosso cinegrafista Guto Santana. Ele não quis dar entrevista, mas a gente viu bem de perto o nariz um pouco machucado e com o sangue ainda pisado. Às 10 horas da noite, exatamente, eu olhei o relógio, Marcos Braz estava indo embora. O seu pai já tinha saído um pouco antes, revoltado, né, dizendo que ninguém sabe o que o filho passa com as agressões, com as hostilidades que ele sofre no dia a dia quando o Flamengo está numa fase ruim como essa, que ele não consegue dar atenção para a família, para a filha, já não via a filha há muito tempo. Ele saiu muito revoltado daqui. E, por último, quem saiu foi o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche de Abranches. Ele não queria falar, mas instigado, né? Eu dei uma provocada nele, ele resolveu falar. E vamos ver então o que falou o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche. Marco Braz foi envolvido numa perseguição, uma coisa premeditada. Há 2 dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes, atletas e etc. e tal do Flamengo. E a própria torcida que falou que ia fazer, fez. E foi lá, e o Marcos Braz estava com a filha dele, numa situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele, na frente da filha dele, ele tomou uma reação. Vocês conversem com ele, com certeza ele se sentiu muito ameaçado. Ameaçada a vida do Marcos Braz ali, eu acho meio forte, hein? Foi ameaçado ali no shopping. Acho meio forte isso aí. Ele acabou reagindo, mas ele é a vítima dessa história. E ele vai correr atrás dessas pessoas, a polícia vai correr atrás dessas pessoas e vai correr atrás dessa organização, que para mim, esse tipo de coisa, ameaça, perseguição, não pode acontecer. Isso é crime. Então as pessoas vão responder. Então, Edu, Elton e Fã de Esportes, a gente ouviu os dois lados, como é o verdadeiro jornalismo, e agora cada um tire as suas conclusões. E a justiça, né, e a polícia é que vão decidir o que vai acontecer nesse caso. Vamos acompanhar ao longo dos próximos dias e também o que vai acontecer no Flamengo, que tem um jogo aí dificílimo, talvez o último título que o Flamengo tenha condições de ganhar nessa temporada, o jogo no Morumbi contra o São Paulo precisando vencer, e nada disso o Flamengo precisava desse momento. A diretoria do Flamengo disse que só vai se manifestar, fora o diretor jurídico, vice-presidente jurídico, só vai se manifestar através das suas redes sociais. Boa noite a você, Edu, ao Elton e ao Fã de Esportes. Não tem mais ninguém por aqui, só a reportagem dos canais ESPN e da Disney. Tá aí, rapaziada. O Cícero Mello da ESPN trouxe as informações, as atualizações do caso do Marcos Braz e o torcedor do Flamengo. E, na minha opinião, é o seguinte: eu sou a favor da pressão da torcida, sim, sobre os jogadores e dirigentes. Eu não sou contra a pressão da torcida. Até porque é o seguinte, vamos lá. O Marcos Braz, ele é dirigente da maior torcida da América Latina, no mínimo falando. Times do Brasil como Flamengo, Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, São Paulo, Corinthians, já falei, Palmeiras e Santos. Não necessariamente nessa ordem. São os maiores times do Brasil aí, que eu citei. Essas torcidas, os dirigentes desses times, eles sofrerão pressão. É normal. Até onde saiu as notícias que o Cícero Mello trouxe aqui da ESPN, fora algumas que eu apurei, eu vi, os vídeos que rolaram, o próprio Vini Casagrande trouxe bastante imagem. O torcedor do Flamengo, ele não agrediu o Marcos Braz, ele cobrou ali no shopping. Alguns vão falar, mas ele estava no shopping comprando o presente da filha dele, etc. Meu irmão, ele é dirigente do Flamengo. O Flamengo tá uma draga. Não é que o Flamengo só tá perdendo, tá numa fase ruim. Tá uma bagunça para quem não tá acompanhando os bastidores do Flamengo. Tá entregue o Flamengo esse ano. Foi o pior ano que eu me lembre do Flamengo da história recente. Com o recurso que tem, o time bilionário, a maior folha salarial da América do Sul.
e jogar como tá jogando, então é natural que o torcedor apaixonado do Flamengo cobre ou que ele pressione. Isso é natural. Vai ver como é que é no Boca Júnior, lá na Argentina. Vai ver como é que é no River Plate, no Olympique de Marseille, no PSG. No PSG fizeram protesto na frente à casa do Neymar, lá na Europa. Então isso é natural. Se o Marcos Braz, o Landim não querem ser pressionados, os jogadores, eles não podem jogar no Flamengo. Tem que sofrer essa pressão, sim. Eu sou a favor que sofra essa pressão. Não tem agressão, mas é o ônus. É o ônus de ser de um time grande. Se ele fosse de um time pequeno, um time aí desconhecido, não vou nem citar nome para não ofender nenhum time da Série A, por exemplo, mas os times de menor expressão não tem pressão. Em 2019, quando tudo correu bem, esses caras aí, Rodolfo Landim, Marcos Braz, eles saíram como quase deuses. Eles estavam na carreata no Corpo de Bombeiros, lembra? Quem lembra aí? Eles eram semideuses. Onde eles andavam, eles eram reverenciados. E eles gostaram disso. Agora, quando tá perdendo, eles serão pressionados. E eles estão fugindo dessa pressão ou tentando fugir. Eu sou totalmente a favor da pressão e até onde saiu, até o que me consta, as informações que saíram iniciais, quem está errado nessa história é o Marcos Braz. Aguardemos os novos desdobramentos desse caso aí. Como eu disse, eu sou a favor, sim, que a torcida pressione jogador e treinador e dirigente. Não agredir. Não agredir. Mas que o torcedor pressione, sim. Rapaziada, curta, compartilha, se inscreva no canal. Você é a favor da pressão da torcida ou é contra? Deixa nos comentários aí que eu quero te ouvir. Partiu e valeu!